Conhecer, entender seu público-alvo é um passo importante na hora de você criar campanhas que convertam. E a gente começou a falar sobre isso no vídeo anterior, no vídeo 42. E inclusive, no vídeo 42, nós discutimos algumas características chaves do nosso público. Características estas que a gente precisa levar em consideração. Então, se a gente conhece o nosso público, a próxima pergunta que carece da gente pensar sobre é: por que esse público vem até nós? Por que as pessoas se envolvem com anúncios de conteúdo adulto? Sejamos honestos. Esse tipo de conteúdo online não é algo, e aqui a gente está falando do conteúdo, não dos anúncios. Esse tipo de conteúdo online não é algo que você necessariamente gostaria que seu chefe, por exemplo, soubesse que você está se envolvendo enquanto está no trabalho. É algo que a maioria das pessoas mantém no íntimo, tem um gosto de fruta proibida e muitas vezes dá a esse visitante alguma emoção. E aqui a gente entra, porque anúncios que sinalizam esse sentimento, desde o momento em que são exibidos aos usuários, capturam instantaneamente sua atenção. Ou seja, os nossos anúncios, os nossos criativos, sejam banners, vídeos pre-roll, o que seja, eles têm que apelar para pelo menos um instinto humano e muitas vezes não necessariamente apenas por instinto sexual. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre exatamente esses pontos de captura, digamos assim, do visitante. Porque, veja, a gente fala bastante a respeito disso nos nossos vídeos e nos nossos cursos. O visitante, ele não entra num site adulto para consumir anúncio. Ele entra para consumir conteúdo. Seja conteúdo de foto, de vídeo, ou às vezes conteúdo escrito, um site de contos eróticos, por exemplo. E qual que é o nosso papel aí como anunciantes? É mesclar os nossos anúncios nesse conteúdo, de forma que a nossa proposta seja apresentada para o visitante de uma forma que a gente navegue naquelas emoções dele, para ser mais claro. E esse navegar nas emoções do visitante é o nosso ponto de entrada, é o nosso ponto de captura para trazer ele para a gente. Para dizer, olha, já que a gente está falando sobre isso, eu tenho esse produto assim, 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 que você pode gostar. Informalmente, essa tem de ser a nossa abordagem, tá? E não tem jeito. A nossa forma de abordar o visitante é através dos criativos. Então a gente precisa dar uma atenção enorme aos criativos que a gente está usando. É por isso que no nosso curso a gente mostra passo a passo para os alunos como monta uma campanha de validação
de criativos. Você não pode simplesmente criar um criativo e decidir assim: olha, criei um criativo, vou pôr para rodar. Não é por aí. E nesse vídeo aqui, então, a gente vai passar para vocês algumas dicas universais para tornar sua CTR mais alta com seus criativos em se tratando de campanhas focadas em adulto, em tráfego adulto, né? E eu vou exibir para vocês alguns exemplos de criativos nossos e alguns outros que vocês vão ver na frente, que a gente escolheu aqui só para servir de exemplo. E eu vou pontuando. Como são vários pontos, eu só vou chamar a sua atenção para eles. O primeiro ponto que a gente vai falar, e é aqui bem rapidamente, lembre-se sempre como os nossos criativos devem parecer críveis e atraentes para os usuários. Não se esqueça disso. Falando sobre publicidade adulta, então sim, isso não poderia ser mais verdade. Os seus anúncios, os seus criativos, eles têm que ser críveis, eles têm que ter relação com aquilo ali. Não dá para você criar ali um ponto de discordância. Os seus anúncios, eles têm que caminhar na direção que o conteúdo de determinado site caminha. E por que eu digo isso? Porque lembra que agora há pouco eu falei que os nossos anúncios, eles têm de mesclar com o conteúdo. Ele não mescla com o conteúdo se ele for em direção contrária, se ele não parecer crível e se também não for atraente. O público adulto é um público distraído. Seu criativo compete, inclusive, com o conteúdo do site onde ele é exibido. Lógico, óbvio. Essa é a intenção. A gente não compete apenas com os outros anunciantes que podem estar com lance maior do que o nosso. A gente está competindo com o conteúdo pela atenção do cliente. Pense nisso. E aqui eu trouxe para você 2 criativos de uma campanha que a gente está montando de um serviço de assinatura. Veja: seu mundo, suas regras, para homens como você. É um criativo focado no público masculino, todos os 2. O de baixo, apesar de estar uma mensagem mais implícita, a gente trabalhou um pouco com a inteligência do visitante. É conteúdo tão exclusivo que nem vamos usar imagem neste anúncio. Você vai acessar de qualquer forma mesmo. Veja que vamos lembrar um pouco do que a gente viu lá no vídeo 42. Esses criativos aqui e o próximo também, existem maneiras bem gostosas de aproveitar a vida. Note que esses 3 criativos, eles não estão focados numa campanha para um público geral. A gente vai iniciar essa campanha para um público mais selecionado.
que a gente já estudou, que a gente já tem informações, que é um público com poder aquisitivo um pouco melhor, porque o serviço de assinatura que a gente vai oferecer aqui é R$ 199 por mês. É um serviço de um site internacional, mas que tem uma interface em português. Ou seja, você não pode, se a pessoa tem, vamos falar o português direto aqui, se a pessoa tem a grana para pagar por um serviço de assinatura desse de streaming, de um serviço masculino, $199 por mês, você não vai conseguir captá-la com imagens explícitas, com imagens que não mexam com a curiosidade ou até mesmo com a inteligência, usando de um bom humor de um cliente assim. Ele vai passar por cima disso aqui e não vai dar moral. E da mesma forma, são criativos que já eliminam aqueles visitantes que acessam o site única e exclusivamente para consumir conteúdo. Eu não sei se você está entendendo aqui o que eu quero te dizer, tá? Os seus criativos, eles têm que ser críveis com o site, atraentes, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Ele tem que transmitir diretamente a imagem, a oferta que você quer. Ele tem que ser direto. Ele não pode brincar também com a inteligência desse público que tem poder aquisitivo para pagar um serviço de assinatura R$ 199 por mês. Tá? É muito detalhe, é muita coisa. E se você quer subir de nível nesse mercado, você tem que estar atento a cada uma dessas variáveis. E é por isso que a gente está trazendo elas aqui para você, para que você se conscientize delas a partir de agora. Outro ponto que a gente vai mencionar aqui: se você for usar landers ou pre-landers, use landers e pre-landers que combinem. Os usuários não sentirão muito da diferença ao passar pelo funil que você construiu e continuarão nele. É como eu pegar um serviço, um criativo desse aqui, que instintivamente remete a um serviço pago, um serviço, não um produto. Jogo isso aqui numa pré-land que ainda fale dessa proposta, que continue esse assunto, e de repente, né, eu jogue ele numa página de vendas de um encapsulado, por exemplo. Pronto, perdi o cliente. Aquele cliente que clicou aqui pensando que era uma coisa, de repente, tá melhorando, é aquela coisa. A hora que ele clica para valer, para ir para minha oferta, ir para minha página de vendas, cai num produto que não tem nada a ver. As coisas têm que combinar. Parece óbvio a gente dizer isso aqui, mas alguns afiliados, inclusive produtores menos, às vezes a gente vê alguns produtores dar essa mancadinha no tráfego adulto, mas quando se trata de afiliados, muitos cometem esse erro. Outra coisa, se você trabalha com rede CPAs fora do Brasil, sempre combine a língua com o país. Você quer que seu público entenda a oferta, mesmo que a imagem diga tudo. Se você entra no Xvideos, por exemplo, você vai ver muitas ofertas
lá muitos anúncios, desculpa, com banners em inglês, né? Aí você pensa, poxa, essa oferta não deve vender nada em inglês e tal e tal. Quem está anunciando ali, ele tem uma estratégia muito bem elaborada do tipo de público que ele está captando. Então veja, via de regra, utilize sempre a língua de acordo com o país, língua que a gente está se referindo aqui, idioma. A não ser que você tenha uma estratégia muito bem definida e ela diga para você que você consegue segmentar, que você consegue melhorar a sua campanha utilizando, por exemplo, banners em português, quando você roda uma campanha, por exemplo, na França. Se você tem dados suficientes, se a sua plataforma permite segmentar isso aí, maravilha. Caso contrário, a regra é sempre combine o idioma dos seus criativos com o país. Sempre. Outro ponto importante, a velocidade de carregamento é de extrema importância. E menos é mais, na verdade. Algumas plataformas, elas permitem que você suba criativos muito pesados. Só que quando esse criativo vai para aquele site, a depender de onde aquele site está hospedado, aquele criativo visitante vai rolar a página, conseguir consumir conteúdo e seu criativo não carrega, enfim. Tenha esse cuidado. Use criativos leves, a não ser que você vá segmentar para sites específicos que tenham um poder de carregamento excelente. Do contrário, e na minoria das vezes, raramente você consegue essa informação de forma fácil, sem ter que testar o site e tal. Via de regra, criativos leves, tá? Mesmo porque se você está segmentando, por exemplo, para mobile, a maioria das pessoas elas não têm, não usam Wi-Fi. Então, a depender do lugar que ela tá, o seu banner não vai carregar, tá? Vai ficar girando e você vai perder a oportunidade. Outra coisa que quem trabalha como afiliado já está cansado de saber, criar um senso de urgência ajuda a levar os usuários à ação. Adicione encontre o amor da sua vida agora. Se você está fazendo um criativo para dating, o que você está esperando? Se você está promovendo uma oferta de, por exemplo, uma promoção de um serviço de CAN, então tenha isso em mente. Via de regra, sempre utilize esse senso de urgência na copy de seus criativos. Via de regra, use, mas por favor, não abuse. Não abuse, tá? Outro ponto, ícones que imitam mensagens não lidas são ótimos elementos para engajar os usuários. Eu não trouxe nenhum aqui para mostrar para você, mas se você navega em qualquer site adulto para dar uma olhada nos criativos que estão bombando por lá, você vai ver muitos, em especial se você trabalha com
anúncios push ou pop, isso é muito usado e dá muito resultado. Além de que pop e push são formas muito baratas de você anunciar. Então, vale a pena. Inclusive, tem algumas ofertas que tem landing pages já com este recurso. Outro ponto que a gente fala, repete, fala de novo: teste seus criativos para encontrar aqueles que têm melhor desempenho. Faça as campanhas de validação de criativo como mostramos em nossos cursos. Não fuja muito daquilo lá. Você pode fugir um pouco, mas não fuja muito, tá? Aquele método lá a gente aplica há muito tempo. Nunca suba uma campanha com lance alto usando criativos que você não validou. Você vai estar jogando dinheiro fora. Outro ponto: cuide para que seus criativos não caiam numa fadiga criativa. Sabe aquele negócio de que a gente sempre fala para os alunos: muda a cor, varia, troca imagem, mas chegam num ponto que o afiliado está: ah não, essa forminha aqui deu certo, esse CTA aqui tá belezinho, só vou mudar aquela imagem, mudar um pouquinho a copy. Não faça isso, tá? Não faça isso. Utilize sua criatividade. Ah, mas eu sou meio fraco em criatividade, Wesley. Então usa o Canva. O Canva vai te ajudar nisso aí. Outro ponto: ícones e imagens simples convertem melhor, especialmente com gráficos menores, por exemplo, do que uma imagem desordenada, com ícones piscando e muitos efeitos visuais, mesmo porque criativos assim geralmente as plataformas de anúncios não aprovam. Quer um exemplo? Tá aqui um exemplo para você, tá? Um anúncio, um banner dessa forma aqui, dificilmente ele vai ser aprovado, por exemplo, numa ferramenta, numa plataforma de anúncios, desculpa, como a Traffic Factory. Vai ser difícil você aprovar um criativo desse lá, porque ele não gosta. Eles alegam que isso aí cansa o visitante, chama a atenção demais. Ainda tem outros ainda que eu não consegui achar nenhum mais suave do que esse aqui, com luzinhas piscando, enfim, algo bem diferente mesmo. Outro ponto, e ponto bem importante: imagens de pessoas tendem a ter melhor desempenho do que visuais de desenho animado. Isso é meio lógico, eu listei esse ponto aqui, mas listei mais para te fazer o seguinte alerta: use sempre imagens licenciadas. Veja, esse criativo aqui, ele é fornecido pelo Câmera Privé, então eu posso promover ele, que não vai ter problema de licenciamento. Mas se você passa para um designer, ou ele mesmo, ou você mesmo crie seus criativos, cuidado. Anúncios com imagens de pessoas convertem melhor, mas você está trabalhando com tráfego adulto. Essa imagem ela vai ser vinculada em sites adultos, então cuidado com a imagem que você vai colocar lá, tá? Você pode sofrer severas punições por usar indevidamente imagem de outras pessoas. Nosso conselho, a gente ensina isso nos nossos cursos também: utilize sempre imagens licenciadas. Outro ponto que é legal você fazer nos seus criativos é ajustar o tema por tendência sazonal. Por exemplo, Natal, Dia dos Namorados, Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, Valentine's Day nos Estados Unidos também, na América do Norte.
Então é bem importante. Dia dos Mortos no México, você tem que estudar um pouco de geografia às vezes, ou pelo menos de datas comemorativas, a depender da gel que você vai anunciar, para você adequar seus criativos a isso aí, tá? Por exemplo, se você vai promover uma oferta na Grécia, eu tenho listado as vésperas, as principais datas comemorativas na Grécia. Eu sei o dia que eu posso promover a oferta, sim, que vai estar mais, vai pegar mais aquela tendência sazonal, ou oferta assado, que vai pegar aquela outra tendência sazonal, e assim por diante. Note que trabalhar com tráfego adulto, você ainda aprende muito sobre alguns países, tá? Eu particularmente descobri coisas sobre a Moldávia que não fazia nem ideia. Outro ponto, use ferramentas de espionagem para fins de pesquisa. Contudo, e a gente fala sobre isso no curso, quando a gente fala de ferramenta de espionagem, os resultados que você tem lá das suas pesquisas devem te ajudar com ideias para criar seus próprios criativos. Não caia naquela de entrar lá na ferramenta de espionagem, baixar o criativo, subir ele na sua campanha e utilizar. Pode te trazer problema? Eu diria que é difícil, é possível, não é impossível, mas é difícil de trazer problema. Mas você vai estar trabalhando com algo que já foi bastante impresso, já impresso, que eu quero dizer, exibido, né? Nas redes. Então, sabe, não vai rolar. É melhor não. Tome apenas como ideia para você criar os seus. Último ponto, bem importante também, que a gente tem que ressaltar, principalmente para alguns alunos que têm vislumbre por países de tiers nível 1, Estados Unidos, França, Espanha, Canadá e etc. Mantenham seus criativos de acordo com as diretrizes da política de anúncio das plataformas, ou ninguém nunca irá vê-los. Por quê? Porque eles jamais serão aprovados, tá? Algumas pessoas caem no tráfego adulto e imaginam que podem tudo. Não podem. As plataformas de anúncio, principalmente as mais sérias, e aqui a gente menciona Traffic Stars, Traffic Factory, Traffic Junk, Edster, Exoclick nem tanto, mas enfim, todas elas têm as diretrizes de anúncios, né? Tem políticas, tem os TOS, Term of Service. Então você tem que ficar muito atento nisso aí, porque algumas são bem maleáveis. Traffic Factory, por exemplo, você submete um criativo hoje, eles rejeitam, daqui 2, 3 dias você tenta de novo, ele é aprovado. Então tem uma certa maleabilidade, mas claro que isso aí também em algumas plataformas tem limite. Se você sobe, começa a tentar criativo e eles reprovam, eles vão entender que você não leu a diretriz e vão simplesmente te banir. É raro, mas acontece, e você precisa estar atento, e o nosso papel aqui na Zion é te alertar para isso também, tá? Ficou um vídeo um pouco longo, mas a gente precisava chamar a atenção a respeito de criativos e dar essa rápida introdução aí para vocês.
do envolvimento que os nossos alunos têm, que os nossos anúncios têm com conteúdo adulto. Os nossos anúncios, eles se envolvem com conteúdo adulto, eles se mesclam com conteúdo adulto. Todavia, são mundos separados, ok? Eu fico por aqui. Se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, alguma crítica, deixe seu comentário abaixo. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se gostou também, deixe seu joinha. Eu fico por aqui. Até a próxima.